Estamos começando o programa A Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber mais uma vez na nossa casa, porque esse é o programa do estudo bíblico, esse é o programa para entender ainda mais as profecias e nos preparar para tudo aquilo que está por vir. Como eu sempre digo a você, Deus nos dá uma enorme vantagem, que é conhecer as profecias, porque assim eu já sei tudo aquilo que vai acontecer e eu posso me preparar. O nome do programa é Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos tratar de um tema que tem a ver com o futuro, quando o diabo vai entrar em férias. É isso mesmo. O programa de hoje está dividido em duas partes. Então, para você entender completamente, tem que assistir o de hoje e o da semana que vem, tá bom? Mas no programa de hoje, nós vamos entender um pouco melhor sobre o que é o milênio, o que significam esses 1000 anos, o que é que vai acontecer nesse período. Para saber mais, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E como você sabe, aqui na Novo Tempo, nós sempre queremos que você continue estudando a Palavra de Deus, para entender ainda mais e melhor sobre os grandes temas da Palavra do Senhor. É empolgante ver como a Bíblia cuida de determinadas partes e áreas da nossa vida. Tem a ver com família, tem a ver com saúde, tem a ver com educação de filhos, tem a ver com esperança, tem a ver com os seus sentimentos, tem a ver com emoções, tem material para crianças, para jovens, para adultos. Com a Bíblia tem tudo isso. Nós aqui na Novo Tempo também temos vários materiais para ajudar você em cada fase, etapa ou necessidade da vida. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, a cura do pecado. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista que estamos oferecendo para você gratuitamente. Esse material aqui é um material que vai te ajudar a entender como surgiu o mal. Você vai entender melhor também sobre o programa de hoje, que tem a ver com o milênio, os 1000 anos. Olha só, vou abrir a revista aqui para você ver, com um material bem bonito. Ele é colorido, ele tem perguntas, respostas, tem espaço para você escrever, ou seja, está totalmente à sua disposição esse material, mas para isso você precisa entrar em contato conosco, tá bom? Vou te dizer como. Anota aí, você pode mandar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, o número é 12 98244 4449. Vou repetir, tá? Porque tem um monte de 4 aí no meio, ó. 12 98244 4449. É só mandar uma mensagem para nós que vamos entrar em contato contigo e você então vai fazer um pequeno cadastro e vai então receber esse material, que você pode escolher por correio ou por PDF, tá bom? Se você quiser entrar no nosso site, também é possível. O endereço é novotempo.com/escola bíblica. Nesse endereço que eu acabei de falar para você, você vai chegar nesta página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então, você vai encontrar aqui vários estudos bíblicos, como eu já falei para você. Ó. Tem Marcadas pela Fé, o Salmo da Criação, o Senhor da Vida, Sal do Mais, Fique Leve, Acordes. Bom, vários materiais para te ajudar. Aí você vai ver aqui, ó, Na Mira da Verdade, Céu e Inferno, A Máquina Humana, todos os materiais que nós oferecemos para você aqui na Novo Tempo. Você vai ver aqui embaixo, tem várias páginas. Vamos aqui na página 2, e ver se encontramos aqui a cura do pecado. Deixa eu ver, página 2, não está. Você vai procurando aqui, ó, página 3, e aí você vai achar aqui, ó, achei, a cura do pecado. Você escolhe o estudo, então tem as duas opções, PDF ou correio, digamos que você queira pelo correio, clica aqui, faz o seu cadastro, e nós vamos mandar gratuitamente esse material aí para sua casa, tá bom? Segunda coisa que eu quero lhe dizer, é que se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, é só ir lá. A Arena do Futuro NT
é o nosso canal. Já temos mais de 1000 vídeos à sua disposição. Os programas atuais, os programas passados, estão todos à sua inteira disposição para você assistir, para você compartilhar com outras pessoas também que podem e querem entender ainda mais sobre o amor do Senhor. Já se inscreveu no nosso canal? Ótimo. Não se inscreveu? Se inscreve agora. Eu estou esperando você aqui neste canal, tá bom? Dito isso, estamos prontos para o tema de hoje, que é o diabo entra em férias. Neste programa, nós vamos começar a estudar esse tema e terminar no programa da semana que vem, porque é um tema bem amplo, é um tema profundo e que precisamos compreender exatamente aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu estou com a minha Bíblia aqui, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra, sempre começa na palavra. Quando pensamos no mundo à nossa volta, eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, Jesus já está aqui, ele já voltou. Não voltou de maneira física com o seu corpo, mas ele voltou de maneira espiritual. Ele já está aqui entre nós. E por isso o mundo está melhorando. Mas eu te pergunto, será que está melhorando mesmo? Eu pergunto para a senhora, que está aí nesse momento chorando porque não sabe onde o seu filho está. Ou o senhor que perdeu o emprego. A senhora que está preocupada com aquilo que vai acontecer. Será que o mundo realmente está melhorando? É possível dizer que nós estamos rumo à perfeição do mundo? Ou estamos caminhando no sentido contrário? O mundo está ficando melhor ou ficando pior? Você acha que o mundo era melhor quando você era criança ou é melhor hoje? Com toda a tecnologia que temos, com as informações que temos, eu tenho certeza que o sentimento que você tem no seu coração é que o mundo não está melhor. O mundo está ficando cada vez pior. Nós lidamos com situações cada vez mais complexas. Somos uma geração que tem tanta informação, tantos meios de comunicação, mas é a geração mais solitária de toda a história. Uma geração que decretou o fim do feio, onde tudo passa a ser belo, se corre atrás daquilo que é bonito, mas ao mesmo tempo é a geração mais vazia de toda a história. Convivemos com situações que antes eram situações tão difíceis e complicadas. Estamos em um mundo, ao meu ver, que não está melhorando. Esse mundo está ficando cada vez pior. E quando vamos à Bíblia, nós vemos que essa é exatamente a nossa realidade. Tempos difíceis estão por vir, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 3. Aqui, Paulo está fazendo uma descrição do quadro da humanidade nos momentos finais da história. E você vai ver que vai te deixar surpreendido com aquilo que Paulo está dizendo. Vamos juntos à Bíblia? Venha comigo o que está escrito. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, ou seja, Paulo está falando aqui dos momentos finais da história. Então, nos últimos dias, sobrevirão tempos fáceis? Não. Tempos harmoniosos? Não. Tempos bons? Não. A Bíblia diz que serão tempos difíceis. Então, Paulo está dizendo exatamente aquilo que eu e você já sentimos no coração. O mundo não está melhorando, o mundo está piorando. Os tempos serão difíceis. E por que vai ser difícil? Por causa do ser humano. É o que ele vai dizer. Olha, porque os seres humanos, como é que eles vão ser? Primeiro, egoístas. Somente preocupados consigo mesmos. O ser humano só olha para o seu umbigo. Só está preocupado com aquilo que ele pode ganhar. Ele quer levar vantagens em tudo, sempre preocupado consigo mesmo, sabe? Isso tem acontecido até com a religião. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente procurando Jesus, não pelo amor, mas procura Jesus pelo interesse. Não está ao lado de Jesus porque entendeu e compreendeu o que é o sacrifício e a morte dele na cruz. Mas são pessoas que estão procurando Jesus, procurando a igreja e pensando assim: tá bom, Jesus, eu estou aqui, e agora, o que é que eu vou ganhar com isso? Cadê meu emprego novo? Cadê meu carro novo? Cadê minha promoção? Cadê o meu salário alto? Cadê o dinheiro que eu quero? As pessoas estão desenvolvendo uma relação com Deus de troca.
é um toma lá da cá. Eu faço para receber de volta. Eu dou para que Deus me recompense. Só que esse tipo de relacionamento não é o que Deus espera na sua palavra. O verdadeiro relacionamento com Deus é aquele que é baseado no amor, e não naquilo que você vai ganhar, e não nas vantagens que você pode obter. Porque um relacionamento assim é um relacionamento interesseiro. Quadro de um ser humano egoísta, que está só preocupado consigo mesmo. E é isso que Paulo está dizendo, que nos momentos finais da história, o ser humano vai ser tão egoísta, que ele vai estar tão cheio de si mesmo, que não tem espaço para o outro. Então não dá para amar o outro, não dá para se preocupar com o outro, não dá para ajudar o outro, porque é tudo para mim, é o eu do ser humano. Isso é um quadro trágico. Isso mostra um mundo que está piorando. Mas ao contrário disso tudo, Deus levanta o seu povo para que esse povo ande na contramão. Se o mundo está piorando, o povo de Deus tem que ser aquele que está melhorando. Se o mundo está caindo, precisamos de pessoas se levantando para ser o contraponto desse mundo, para ser o oposto do que está acontecendo nesse mundo e mostrar, sim, o amor e a graça de Cristo Jesus. Além do egoísmo, Paulo diz que os seres humanos serão avarentos. A avareza está aí, né? A preocupação também com o dinheiro, com as posses, com aquilo que se tem. Algumas pessoas dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E o bolso é a razão de tantos problemas familiares, problemas no trabalho, problemas de relacionamentos, porque o ser humano tem dificuldades com a avareza, tem dificuldades com o dinheiro, e o dinheiro é a raiz de muitos males. O amor a esse dinheiro é uma raiz a muitos males. E a avareza é isso, é o amor exacerbado ao dinheiro. Mas não é só isso não, tem mais. Serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Ufa, inimigos do bem. Que situação triste. É só problema aqui. Não tem nada que você possa dizer, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Não, é tudo coisa ruim. O ser humano, então, está caminhando para piora. Se está ruim, vai piorar, infelizmente. Mas você não precisa perder a esperança, porque, apesar do mundo ruim, Deus tem para mim e para você, aqueles que aceitam a graça e aceitam o amor de Cristo Jesus, algo muito maior, acima de toda a tragédia dessa vida. Mas o quadro é, o ser humano caminha para essa destruição, caminha nessa situação. Existe uma doutrina que prega por aí que haverá um milênio de paz na Terra. Ou seja, esse mundo que está melhorando, para essas pessoas, é porque estaremos chegando nesses 1000 anos onde a Terra viverá em harmonia, onde a Terra será um lugar perfeito, uma Terra que não terá mais dor, uma Terra que não terá mais problemas. Mas é isso mesmo que a Bíblia ensina? Nós não podemos ficar presos a especulações humanas. Nós precisamos sempre ir à revelação de Deus e entender exatamente aquilo que Ele nos fala. Porque de opinião, o mundo está cheio, mas a opinião reflete o que cada um acha, o que cada um pensa, o que cada um gostaria que fosse. Quando o assunto é fé, quando o assunto tem a ver com a Bíblia, a opinião humana pouco importa. O que importa é o assim diz o Senhor. É o que Deus deixou revelado em sua palavra. Então, vamos à palavra para entender exatamente o que Ele tem para nos dizer. Haverá um milênio de paz antes da volta de Jesus? Venha comigo até Apocalipse 22, versos 12 e depois o verso 11. Vamos ler ao contrário. Primeiro o 12 e depois o 11. Diz assim, olha. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus, então, ele volta e no momento do seu retorno, ele vai retribuir. É isso que ele está dizendo. Cada um vai receber de acordo com as escolhas que faz. Então, o que Jesus vai te dar no dia da volta dele, tem a ver com aquilo que você faz hoje. É uma consequência. É a sequela das suas decisões. Por isso que nesse momento, eu convido sempre cada um de vocês para tomar uma decisão ao lado do Senhor. E dizer isso para Ele. Nós temos aqui o WhatsApp do Arena do Futuro. Eu estou com ele aqui, ó. Inclusive está nas minhas mãos o celular, aberto no WhatsApp, esperando
a sua mensagem. O número é 12 98224 0616. Você quer preparar-se para o batismo? Manda mensagem para nós. Você quer ir a uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa e quer saber o endereço? Manda uma mensagem para nós. Você quer uma oração? Manda uma mensagem para nós. Você quer um conselho? Estamos apostos nesse momento para te atender. 12 98224 0616, tá bom? Não perca tempo. Há oportunidades da vida que batem uma vez na nossa porta e que talvez nunca mais vão se bater, porque a gente não sabe o futuro. Nós estamos vivos agora, temos oportunidade agora. Então, aceita o convite da graça, escreve para nós, porque estamos aqui esperando a sua mensagem neste exato momento. É 24 horas por dia. É só mandar sua mensagem que nós vamos te responder. Seguindo na palavra do Senhor, no versículo 11, vemos assim: então será dito, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O verso bíblico está dizendo dos maus e dos bons. Quem é mau, continua fazendo maldade, e quem é bom, continua fazendo a bondade. Ou seja, na volta de Jesus, não haverá um mundo de paz. Haverá um mundo com pessoas boas e pessoas más, de santos e ímpios, de salvos e perdidos, de bodes e de ovelhas. É assim que a Bíblia descreve. Então, essa ideia de um milênio de paz antes da volta de Jesus não tem nenhum respaldo na palavra do Senhor. Para entender melhor este milênio, esses 1000 anos, que é um período profético, nós precisamos tratar sobre 3 perguntas. Primeira pergunta: o que acontece no começo do milênio? O que acontece durante o milênio? E o que é que vai acontecer no fim do milênio? No programa de hoje, nós vamos tratar da primeira pergunta. Depois, no programa próximo, da semana que vem, nós vamos falar sobre o que acontece durante e o que acontece no fim. Então, vamos à primeira pergunta: o que acontece no começo do milênio? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, começamos a desvendar aquilo que vai acontecer. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, a volta de Jesus é que inaugura esses 1000 anos. E nesse começo do período, nós vemos uma ressurreição, que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Ora, veja só, se a Bíblia está falando de uma primeira ressurreição, é porque existe uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que não terão parte na segunda morte. E você me pergunta: pastor, o que é essa tal segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. É a morte que não tem fim. E por que esses que ressuscitarão na primeira ressurreição não terão parte na segunda morte? Porque eles estão na morte do sono. Essa morte do sono vai ser terminada com a ressurreição, ou seja, estão dormindo e vão acordar. Haverá um despertamento de todos aqueles que estão mortos e estão salvos. Eles então ressuscitam, recobram a vida no momento da volta de Cristo Jesus. Então, o começo do milênio é marcado por uma ressurreição. A ressurreição é a solução da morte. A morte, ela é trágica. Ela leva uma parte de nós. A morte rouba a nossa alegria, tira de nós o sorriso do rosto, mas a morte não tem a palavra final. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela também será derrotada, porque há uma ressurreição. Continuando a entender melhor este começo do milênio, vemos que a primeira ressurreição, ela marca o começo desses 1000 anos. Mas entenda que ainda não aconteceu. Então, nós não estamos nesse 1000 anos de melhora, nesse milênio de melhora. Nós não chegamos nesse período ainda. É algo que está por acontecer. É algo que ainda está por vir. A Bíblia ainda continua dizendo sobre este milênio, 1 Tessalonicenses 4,16, onde lemos o seguinte: porquanto o Senhor mesmo
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E agora vem o que vai acontecer. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição que marca o começo do milênio se dá com a volta de Jesus. Ele vem nas nuvens dos céus, ele retorna e os mortos em Cristo, eles então ressuscitam primeiro. Aqueles que descansaram na fé, que terminaram a batalha ao lado do Senhor, concluíram a sua jornada, confiantes na graça, no amor e no perdão, esses ressuscitarão primeiro. Farão parte da primeira ressurreição e a segunda morte não tem parte com eles. Continua dizendo a Bíblia em Apocalipse 1:7 o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Talvez você me pergunte assim, pastor, como isso será possível? Como todo olho vai ver a volta de Jesus simultaneamente se o mundo é redondo? A Bíblia afirma que todo olho verá, e isso não é um problema para Deus. É um problema para nós, que estamos limitados, que temos as leis da física, que temos a ciência, mas Deus está fora disso tudo. Para Ele, nada é um problema. A Bíblia diz que quando Ele voltar, todo olho verá. E diz que até aqueles que traspassaram Jesus também verão a vinda do Filho do Homem. E de todas as tribos da terra vão se lamentar por causa dele, certamente. Amém, diz a Bíblia. Então, no momento da volta de Jesus, nós vemos que ele vem, muitos verão, mas haverá um grupo de pessoas que vai lamentar. Um grupo de pessoas que ficará desesperado. Porque a volta de Jesus é esperança e certeza para um grupo de pessoas e é tragédia e tristeza para um outro grupo de pessoas. Quando Jesus voltar, ele vem para destruir para sempre o nosso último inimigo, que é a morte. A morte morrerá, assim eu posso dizer, porque a ressurreição é a vitória sobre a morte. Diz a palavra de Deus em João 11:25, palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você hoje crê em Jesus, entregar a sua vida nas mãos dele, você pode passar pela morte, mas a certeza da Bíblia é que você ainda assim vai viver. E não vai viver essa vida que nós temos hoje aqui, cheia de problemas, de dor, de cemitério, de hospital, de clínica, de tragédias, de suicídio, de homicídio e tantas coisas ruins. A Bíblia está dizendo que nós teremos a vida eterna. E essa vida será perfeita. Então a solução para o problema da morte é a ressurreição. E o que é que mais vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo? O que mais acontecerá em nosso mundo? Vamos à Bíblia, mais uma vez. Venha comigo até 1 Tessalonicenses 4:17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Paulo, ele acreditava que estaria vivo por ocasião da volta de Jesus. Por isso que ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Ou seja, Paulo acreditava que ele veria Jesus voltando nas nuvens dos céus nos seus dias. Era a esperança que ele tinha, a expectativa que ele tinha. E é a mesma expectativa que eu e você temos que viver. Viver como se Jesus fosse voltar hoje, agora. Porque a volta de Jesus acontecerá no futuro, nós sabemos disso. Só que se eu descansar hoje, a volta de Jesus será imediatamente após esse último momento que eu tenho de vida. Porque meus olhos se fecham para essa vida e quando ele se abrir, é na volta de Jesus. Para receber a ressurreição e não ter parte na segunda morte. Assim espero, assim eu creio. Então, eu estou determinando a minha salvação, a minha perdição agora, nesse momento. Por isso que amanhã pode ser tarde. A sua decisão tem que ser tomada hoje, nesse momento. Jesus está batendo na porta do seu coração agora. E Ele espera que você abra para que Ele possa entrar. Eu tenho certeza que você vai abrir. Eu tenho certeza que Ele vai entrar, porque o seu coração é sincero. E o Espírito está tocando em você. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. A hora é agora, o momento é esse.
indo à palavra de Deus, vemos que Paulo diz que os salvos, eles serão arrebatados. Os salvos vivos. Ser arrebatado é ser levado para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, diz Paulo. Ou seja, esse encontro será nas nuvens. Na primeira vinda, quando Jesus se encarnou e veio no ventre da jovenzinha, da Virgem Maria, ele pisou nessa terra. Ele foi beber, ele chorou, ele passou fome, ele teve sede, ele foi traído, ele sentiu dor, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, o açoitaram. Mas na segunda vinda de Jesus, isso não vai acontecer. Porque a Bíblia diz que ele estará nos ares. E os salvos vão subir para se encontrar com Jesus nos ares. Agora temos o outro lado. E os ímpios? O que acontecerá com esses ímpios? Vem a Bíblia. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Isso significa que os ímpios que estão vivos, eles vão morrer. Eles não podem contemplar a glória de Deus. Eles são tão pecadores e estão tão longe da vontade do Senhor que eles não conseguem olhar para um Deus justo. E à volta de Cristo, toda a glória vai destruir esses ímpios. Os justos, então, eles vão ressuscitar com corpos transformados. Entendeu? Há uma junção de fatos e eventos que tem a ver com os 1000 anos. Veja o que diz a Bíblia. Venha comigo aqui a Filipenses 3:21. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, todos os salvos no céu, eles estarão com corpos transformados. Corpos que serão transformados à imagem de Deus. O ser humano estará restaurado, diz Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A glória da volta de Jesus transformará o nosso corpo também em glória. Mas para que isso aconteça, você não pode ter vergonha de Cristo. É preciso aceitá-lo nesse momento, é preciso viver ao lado dele. A Bíblia também descreve em Apocalipse 6, que no momento da volta de Cristo, os ímpios que estiverem vivos, aqueles que serão destruídos pelo sopro da boca de Jesus, pelo esplendor da sua glória, eles vão gritar: caí sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono. Ou seja, os ímpios que estiverem vivos verão com medo, com espanto e com terror a volta de Jesus. Esse é o começo do milênio. Esses são os fatos que acontecem no milênio. Mas hoje, Jesus está convidando você a pertencer ao grupo dos santos, daqueles que serão transformados, daqueles que subirão com Ele para a glória, para todo sempre. Se é o seu desejo, eu quero orar com você. E não se esqueça de escrever para nós, 12-98-224-0616, tá bom? Vamos orar? Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa nas tuas mãos, aqueles que se decidiram e querem viver ao teu lado, toma-os em teus braços de amor, levanta o nosso rosto e nos dá a tua paz, permanece conosco hoje e sempre. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.